Dia 26 de janeiro é um dia importante na Austrália desde 1788. O feriado conhecido como Australia Day comemora o dia em que Arthur Phillip chegou em Sydney com seu navio e içou a bandeira britânica no país. Data que por cerca de 50 anos só foi comemorada pela elite britânica colonizadora que vivia ali. Mas foi em 1966 que a data ficou marcada no imaginário dos australianos, não de uma maneira boa e provavelmente para sempre. O desaparecimento de 3 crianças há 56 anos atrás é um dos mistérios mais duradouros da história do país. Olá, excêntricos! Eu sou a Ana e sejam bem-vindos a mais uma sessão do Clube. Eu sei que para vocês não é o meu primeiro vídeo de 2023, mas para mim esse é oficialmente o primeiro vídeo que eu gravo no ano. Queria falar coisas mais agradáveis aqui com vocês pra gente começar esse ano novo numa vibe, mais astral, mais gostosa, mas não vai ser hoje. Infelizmente, a gente decidiu fazer um canal que fala sobre esses assuntos tão, agradáveis, então não vou estar podendo aí entregar um entretenimento leve para vocês hoje, mas segurem a minha mão, deixem seu like, seu comentário de amor e carinho aqui embaixo e se você puder e quiser, considere se tornar um membro do clube ou se você quiser fazer assim uma contribuição esporádica, um Pix é sempre bem-vindo. Até porque, como vocês sabem, a nossa especialidade aqui é brincar na cara do perigo e da monetização do YouTube. Então, sem mais delongas, bora para a sessão de hoje. A família Beaumont vivia no subúrbio de Adelaide, capital do estado da Austrália do Sul, uma das cidades mais importantes e populosas do país, além de ser rodeada por praias belíssimas. Não muito longe da casa da família ficava uma praia chamada Glenelg, e tinha um resort bem famoso naquela época nessa praia, que era frequentado por muitas famílias com filhos pequenos. É uma dessas praias mais tranquilas que famílias com crianças pequenas costumam frequentar. O verão de 1966 estava especialmente quente. Tinha dias que chegavam a 40 graus. A cidade estava movimentada e cheia de turistas por conta do feriado e também porque iriam acontecer partidas de Test Cricket naquele final de semana na cidade. Você pode estar se perguntando nesse momento que diabos é Test Cricket? Eu também não sabia, mas eu fui pesquisar e trouxe para vocês. Basicamente, Test Cricket é um super campeonato internacional que reúne as melhores equipes de cricket do mundo. É tipo uma Copa do Mundo, só que não com as seleções oficiais dos países, e sim com os melhores times. E aí, se você me perguntar exatamente o que é o esporte cricket, eu também não vou saber te responder, Não sei as minúcias, então se alguém souber e quiser deixar aqui nos comentários, fique à vontade. Até porque, ver se eu perder meu tempo, Tudo tem limites. Toda essa volta para dizer que a cidade estava abarrotada de gente. A casa dos Beaumont ficava a 5 minutos de ônibus da praia. E naqueles dias, as 3 crianças da família, a Jane, que tinha 9 anos, a Arna, de 7, e o Grant, de 4, estavam indo para a praia todos os dias. Elas estavam indo de ônibus e sozinhas. A irmã mais velha cuidava dos irmãos mais novos. Afinal, em 1966, a cidade era segura, não acontecia grandes crimes por ali e era totalmente comum crianças saírem sozinhas para brincar e, por que não, na praia. Outros tempos. E apesar da superlotação da cidade, não tinha nada muito diferente. Era só mais uma quarta-feira, num verão super quente. As crianças saíram de casa às 10 horas da manhã e, como todos os outros dias anteriores, elas voltavam mais ou menos na hora do almoço para casa. Porém, nesse 26 de janeiro de 1966, isso não aconteceu. No começo, os pais das crianças, o Jim e a Nancy, acharam que o atraso no ônibus era por conta do feriado, que eles podiam ter perdido o ônibus ou que o ônibus estava superlotado e eles resolveram pegar o próximo. Então a mãe vai para o ponto de ônibus e espera o ônibus das 14 horas chegar. Só que o ônibus passou e nada dos filhos. O casal então vai para a praia e
começa a procurar as crianças. Só que eles não encontram nem rastro dos 3. Quando o sol começou a baixar naquele dia, o Jim e a Nancy perceberam que precisavam ir até a polícia. A polícia então entrou em ação imediatamente. Afogamento não foi a primeira coisa que passou na cabeça dos pais ou dos policiais, até porque a Jane era uma irmã muito responsável, já tinha feito isso diversas outras vezes, e sem contar que seria muito difícil ninguém ter visto 3 crianças se afogando. Inicialmente, os policiais tentaram acalmar os pais, dizendo que provavelmente as crianças tinham perdido a noção do tempo. E eles também perguntaram se tinha acontecido alguma coisa estranha em casa, uma briga, algo que fizesse com que eles não quisessem voltar naquele momento, como se fosse uma daquelas fugas de criança, sabe? Os policiais então vão para a casa da família junto com o Jim e a Nancy para ver se as crianças tinham chegado e também para esperar, né? Porque elas podiam aparecer a qualquer momento. Quando eles chegaram na casa, nenhum sinal das crianças. Foi passando o tempo, elas não apareceram. Foi aí que eles perceberam que a única saída naquele momento era mobilizar uma equipe de busca. A polícia de Adelaide também contou com 5 barcos do Esquadrão de Resgate do Golfo de São Vincent. E então, as buscas começaram oficialmente. O desaparecimento das crianças só foi oficializado na polícia 12 horas depois que as crianças entraram naquele ônibus às 10 da manhã. Até então, a polícia estava tentando não chamar tanta atenção, até porque a cidade estava cheia de turista e não valia a pena alarmar a cidade com o desaparecimento de 3 crianças que poderiam aparecer a qualquer momento. Mas os moradores mais próximos percebem a movimentação estranha e, como bons fofoqueiros, né, resolvem chamar a mídia local para descobrir o que estava acontecendo. E aí vocês sabem como que funcionam essas coisas. De repente, tinha canal de TV, de jornal, de rádio, um monte de gente da imprensa ali em volta tentando entender, descobrir o que tinha acontecido, quem tinha desaparecido. E foi através da mídia que a população da cidade começou a ser mobilizada, porque eles ficavam perguntando se alguém tinha visto aquelas crianças em algum momento daquele 26 de janeiro. O Sydney Morning Herald, em 1966, relatou que a polícia usou até mergulhadores qualificados para fazer uma busca subaquática. Só que eles fizeram isso à noite e a água era só escuridão, não dava para enxergar nada. Mas apesar dos contratempos e da noite não ser uma aliada para uma busca num lugar como uma praia, a polícia continuou a noite toda. Eles verificaram até os bueiros que desembocavam no oceano. Além disso, a polícia também mobilizou uma equipe para atravessar uma costa rochosa, porque lá tinha umas cavernas e umas pedras meio perigosas, com lodo, que eram escorregadias. Então vai que as crianças tenham se aventurado a ir até uma dessas cavernas e não tenham conseguido sair de lá, elas podiam ter sofrido algum acidente, só que eles não encontram nada. Inicialmente, a polícia achou que as crianças estavam brincando, aquele tipo de brincadeira de desbravamento. Só que conforme o tempo foi passando, eles começaram a cogitar mais ainda a hipótese delas terem sofrido um acidente. Pode até ter sido numa dessas brincadeiras, mas se não tivesse acontecido nada, elas já teriam voltado. A ideia de que alguém pudesse ter sequestrado os irmãos ainda não estava posta, pelo menos não nitidamente. E o que isso quer dizer? Que para não desesperar a família, muitas vezes sem necessidade, a polícia preferiu averiguar e esgotar todas as outras possibilidades antes de falar sobre um suposto sequestro. Como eu disse, a possibilidade do afogamento foi uma das primeiras descartadas. E não só porque a Nancy era uma irmã responsável, mas porque o mar estava tranquilo naquele dia e tinha muitos salva-vidas na praia, porque estava lotada, cheia de crianças, cheia de família. Seria muito difícil realmente ninguém ter visto. Crianças em geral já costumam ficar no radar de salva-vidas e 3 crianças sozinhas, então, muito mais. Além disso, nenhum pertence da Jenny, da Arna e do Grant foram encontrados na areia. Se eles tivessem entrado na água e não tivessem voltado, as coisinhas deles estariam lá. A segunda hipótese, que as crianças teriam fugido para uma aventura, também se esgotou rapidamente.
rapidamente. Porque quando a polícia começou a colher depoimentos, eles perceberam que não havia nada no comportamento dos 3 irmãos que sugerisse que algo do tipo pudesse ter acontecido. Então, os investigadores se deparam com a hipótese mais assustadora de todas, a que eles não queriam acreditar, que eles não queriam aceitar, até porque nada do tipo tinha acontecido na cidade até então. A hipótese de que alguém conseguiu levar não uma, não duas, mas 3 crianças de um ambiente público lotado em plena luz do dia, sem que ninguém percebesse. E vamos pensar num cenário hipotético aqui. Imagina uma pessoa adulta que também tem filhos e está lá com a sua família na praia. E aí você pega e multiplica isso por 500, 1.000, 2.000, afinal era um feriado nacional e estava quente. E muitas famílias provavelmente tiveram a mesma ideia. Vamos para a praia. E aí os adultos ficam lá sentadinhos, enquanto as crianças constroem um castelinho de areia, vão na água, um cenário absolutamente comum. Aí pensa que uma dessas famílias estão lá, sentadinhas, e chega 3 crianças sozinhas, sem nenhum adulto. E essas crianças sentam do lado dessa família. O que imediatamente a gente pensa que vai acontecer? Esses adultos vão começar a observar e vão perceber que com o passar do tempo não vai chegar nenhum adulto. E aí é muito possível que depois desse período de observação, alguém vá até as crianças para perguntar se está tudo bem, se elas estão precisando de ajuda, se elas estão perdidas. Enfim, alguma dessas famílias podiam até ter convidado os irmãos Beaumont para brincar com os filhos deles. E, gente, mesmo essas crianças dizendo que tá tudo bem, falando, não, obrigada, nossos pais sabem que a gente tá aqui, tá tudo certo. A gente sabe que adultos que têm filhos ficam meio preocupados. É normal eles ficarem de olho, tipo, essas crianças estão bem, mas elas estão sozinhas. Eu tô aqui, eu tô perto, e se acontecer qualquer coisa, eu vou ali prestar um socorro. Eu não consigo acreditar que essa é uma realidade que aconteceria só no Brasil. Mas aí vocês me respondam se vocês acham que esse é o tipo de coisa comum só no Brasil e eu tô viajando, mas eu realmente acho que esse cenário é possível em qualquer lugar do mundo. Então é por isso que alguém ter sequestrado essas crianças nessas circunstâncias é uma coisa tão assustadora. Ainda que de imediato ninguém notasse que era um sequestro, em algum momento alguém ia perceber que tinha alguma coisa errada. 3 crianças que chegaram sozinhas, de repente saem com um adulto aleatoriamente. Não era possível não ter testemunhas desse momento. Não era possível, precisava ter. E aí, minha gente, que finalmente, né, pelo menos uma vez na história, a mídia fez alguma coisa de boa nesse tipo de situação, porque a gente sabe que geralmente, né, só atrapalha. Mas nesse momento eles foram cruciais, porque essa atenção levou a uma das maiores mobilizações voluntárias da história da Austrália. A jornalista Sarah Garcia relatou para a ABC News em 2018 que, na verdade, essa não foi uma das maiores, mas sim a maior mobilização de voluntários da história do país. E além dessa mobilização, os telefones das delegacias começaram a ser inundados por telefonemas. Como sempre, rolam muitos trotes, muitas informações falsas, mas também tinha coisa importante ali, não era tudo lixo. Tinha pistas e testemunhas que realmente valia a pena a polícia ouvir e seguir. E aí, juntando as informações dessas testemunhas confiáveis com os relatos do Jim e da Nancy, a polícia consegue fazer um desenho das últimas horas dos irmãos Beaumont. 3 testemunhas alegaram ter visto as crianças brincando com um homem não identificado. E a partir desses depoimentos, a polícia coloca a Jane, a Arna, o Grant e o homem não identificado no parque que fica perto daquele resort que eu comentei no início do vídeo. Também há pessoas que só viram as crianças sozinhas, como o motorista que dirigiu o ônibus que as levou até a praia naquele dia, Tom, um carteiro que conhecia os irmãos e que se lembra de ter cumprimentado Grant naquela manhã, e um dos colegas de classe da Jane também relata ter visto os irmãos por volta das 11 da manhã na praia. Essas 3 testemunhas eram bem confiáveis porque eles conheciam os irmãos há mais tempo. Já as testemunhas que viram os irmãos acompanhados do tal homem não tinham essa proximidade. A gente tem um homem de meia
idade que estava na cidade só por conta do test cricket e 2 mulheres locais, uma adulta e uma idosa. Tudo indicava que a mulher idosa tinha sido a primeira a ver as crianças com o homem. Ela diz que os viu entre 11 e 11h30 da manhã. Quer dizer, poucos minutos depois que o colega de classe da Jane tinha os visto sozinhos. As 3 testemunhas também deram uma descrição unânime à polícia de como era esse homem. Ele aparentava ter 30 e tantos anos, beirando os 40, alto, bronzeado, com rosto comprido e magro e cabelo castanho claro. A segunda testemunha, a mulher adulta, ainda vai mais além. Ela relata aos policiais que chegou a conversar com o homem enquanto ele estava com as crianças. Segundo a testemunha, o homem a abordou na praia pouco antes do meio-dia. Ele se aproximou dela dizendo que tinha sido roubado e perguntou se ela tinha visto alguém vasculhando as suas coisas, dando a entender que eles estavam sentados próximos a ela na praia. A testemunha conta que não desconfiou de nada, que não percebeu nada estranho. Ela disse apenas que não tinha visto nada e seguiu a vida. Ela se lembrava também do sotaque desse homem. E ela contou para a polícia que tinha 100% de certeza que ele era australiano, o que não parece ser uma informação tão relevante. Só que aí a gente precisa lembrar que a cidade estava lotada de turistas do mundo inteiro naquele feriado. Mas convenhamos que esse cara tinha uma aparência bem comum. Então a polícia precisava de mais detalhes. O que mais eles tinham percebido? Tipo, como as crianças estavam perto dele, como ele se comportava perto delas. Tinha algo estranho ou parecia que os irmãos já conheciam ele? As testemunhas dizem ter visto o homem interagindo, conversando, brincando com as crianças, como se eles estivessem se divertindo e até já se conhecessem. O que leva a gente a concluir que esse homem primeiro ganhou a confiança dos irmãos. E é até possível que ele já estivesse fazendo isso nos dias anteriores. Porque lembra que eu comentei que já tinha uns dias que elas estavam indo para a praia sempre naquele horário? Então, é uma hipótese. Até aí a polícia estava conseguindo fazer uma linha do tempo. Até tal hora as crianças estavam sozinhas, a partir desse momento elas já foram vistas acompanhadas, até que surge uma 4ª testemunha que tinha visto as crianças desacompanhadas. Um funcionário de uma padaria que ficava a uma curta caminhada da praia disse à polícia que os irmãos Beaumont entraram para comprar almoço por volta do meio-dia e não tinha nenhum adulto com eles. E o fato deles entrarem naquele estabelecimento não era algo incomum. Os irmãos já frequentavam o estabelecimento. A equipe conhecia eles. Só que uma coisa que chamou a atenção desse atendente é que naquele dia a Jane pagou a conta com uma nota de 1 libra. Em 2023, pode não parecer tanto dinheiro? Pode. Para mim continua sendo muito dinheiro. Mas em 1966 era dinheiro para burro. E a Nancy sabia que não tinha dado esse dinheiro na mão da Jane. Ela tinha dado 6 centavos de dólar australiano e 8 shillings. E só para vocês terem uma ideia da proporção, pelas minhas pesquisas, na época, 1 libra valia 20 shillings. E falando aqui da moeda, que vocês perceberam que eu citei 3 moedas diferentes, foi um período confuso ali na política monetária da Austrália. O país estava passando naquele exato momento por uma troca de moeda. Eles estavam migrando da libra para o dólar australiano. Só para vocês terem uma ideia, o dólar australiano virou a moeda oficial do país no dia 14 de fevereiro de 1966. Nem 20 dias depois do desaparecimento das crianças. Por isso que a gente vê aí essa loucura de moedas. E, gente, 1 libra valia tanto dinheiro que aquele pouquinho que a Nancy tinha dado para os filhos dava para eles pagarem as passagens de ônibus ida e volta e para eles lancharem na praia se eles quisessem. 3 crianças. Sei lá, 1 libra devia alimentar 10 cabeças naquela época. E foi aí que a polícia pensou, ora, então será que o homem estranho deu esse dinheiro para as crianças comprarem esse almoço? E aí eles começaram a desenhar todo esse cenário, que esse homem chegou, foi simpático, conversou, brincou e no final ainda deu dinheiro. Logo, a investigação conclui que os irmãos Beaumont foram embora com ele voluntariamente. A gente não sabe o que ele falou com as crianças, muito provavelmente não foi nenhuma grande oferta tentadora, daquele tipo,
ai, vamos lá na minha casa, meus filhos têm vários brinquedos divertidos ou algo do tipo. Pode ter sido algo mais simples, como por exemplo, imagina, vocês não precisam pegar um ônibus, minha casa fica no caminho, eu deixo vocês lá. O retrato falado desse homem foi parar em todos os jornais da Austrália e enquanto isso, a polícia estava fazendo uma busca no banco de dados de criminosos sexuais. Porque pode ser que algum desses homens tivesse uma aparência física parecida com a descrição das testemunhas. Só que nem de longe eles encontraram homens que se encaixassem nesse perfil. O tempo foi passando e os investigadores e as famílias continuavam suas buscas todos os dias. Mas foi ficando cada vez mais difícil ter esperanças. Todas as buscas, todas as pistas não levavam a lugar nenhum. Dias se transformaram em semanas, semanas se transformaram em meses, até que em setembro, 8 meses após o desaparecimento das crianças, um policial de uma cidadezinha minúscula que ficava no meio do caminho entre Adelaide e Melbourne escuta uma conversa no mínimo intrigante na sua linha telefônica. Eu sei que é difícil de imaginar isso hoje em dia, mas linha cruzada era um problema comum, tanto na antiga infraestrutura do sistema telefônico da Austrália, quanto de outros países. Já aconteceu comigo quando eu era criança. Você lembra de linha cruzada? De você estar no telefone e de repente pegar um sinal de uma conversa nada a ver. Uma conversa aleatória. Exatamente. Quem é antigo aí o suficiente vai lembrar do que eu tô falando. O policial escuta essa mulher falando sobre crianças e que ele estava trazendo ou levando elas para Hobart, um lugar na ilha da Tasmânia. Porém, entretanto, todavia, o caso estava tendo tanta repercussão que naquele momento o policial não pensou que pudesse ser algo que valia a pena ser investigado. Ele não chegou nem a achar que era uma linha cruzada. Ele achou que era um trote, porque trotes estavam rolando na época. Ele continua tratando como se não fosse nada sério e chega a relatar o ocorrido tanto para a polícia de Adelaide quanto para a polícia de Melbourne. Dentro das duas corporações, os investigadores acharam que valia a pena investigar. Eles não descartaram a ideia de cara como o policial que ouviu fez. Afinal de contas, tempos desesperados, não é mesmo? Só que teve um detetive que levou a sério demais essa ligação. O sargento Stan Swin, da polícia de Adelaide. Enquanto a polícia se movia para tentar rastrear essa mulher, Stan, o emocionado, como eu o nomeei, estava tão convencido de que a ligação era real, que a ligação era sobre as crianças Beaumont, que ele liga para o Jim Prenense para dizer que ele acreditava, que ele tinha convicção de que os filhos deles estavam vivos. Um pouco precipitado, talvez. Irresponsável, bastante. Esse não é o tipo de esperança que você dá para uma família se não tiver uma pista sólida. Chega até a ser um pouco cruel na minha visão. Até porque, adivinha o que aconteceu? Quando a polícia conseguiu ter acesso à conversa toda, percebeu que não tinha nada a ver. Ela estava falando sobre outras crianças, sobre as crianças dela. Não era um trote, também não era uma cúmplice do sequestrador. Foi só uma coincidência infeliz que mais uma vez levou as investigações a lugar nenhum e que só serviu para aumentar o sofrimento da família. E como se as coisas já não tivessem embaraçosas o suficiente, apenas 2 meses depois, em novembro, um médium holandês foi convidado para ir até Adelaide por um empresário rico local para tentar desvendar esse grande mistério. E, gente, memoriza isso que eu tô falando para vocês agora, porque vai ser importante lá na frente. Empresário local podre de rico. Memoriza essa frase. E é aquela coisa, né, gente? Caso de desaparecimento de criança sem médium não é caso de desaparecimento de criança. A chegada do médium Gerard Croiset recebe muita atenção da mídia e reacende o caso que naturalmente tinha dado uma mornada depois de 10 meses. O Gerard, gente, era tipo um médium celebridade. Ele era requisitado nas Europa. Ele fez o seu nome alegando que usava os seus poderes para resolver casos de pessoas desaparecidas. E ele fez isso
por toda a Europa. E essa era uma época que a sociedade europeia estava muito aberta a esse tipo de experiência. Eu já falei sobre isso no vídeo do Crowley, que eu vou deixar linkado aqui. Inclusive, se eu não me engano, esse médium veio para o Brasil no caso do Pedrinho. Você lembra? Pagaram uma fortuna para ele. Não me é estranho, eu não tenho certeza dessa informação. Não sei se é o mesmo, né? A mídia fez tanto alarde sobre a sua chegada que uma pequena multidão foi recebê-lo no aeroporto. Era como se ele fosse a última esperança, o abençoado que finalmente resolveria esse mistério e restauraria a paz na tranquila cidade de Adelaide. Enquanto isso, a polícia estava assim, gente, eu só queria fazer meu trabalho em paz. Era só isso que eu queria. E aí vocês trazem esse homem aqui para atrapalhar minha vida. Ele já chegou falando que tinha certeza absoluta que as crianças estavam enterradas sob um armazém recém-construído. E era lá que a polícia precisava procurar. O Gerard também fala que as crianças não foram assassinadas, mas sim que elas tinham morrido em decorrência de algum acidente. E que esse homem misterioso, descrito pelas testemunhas, não tinha tido nada a ver com a morte delas. O que na minha cabeça não faz sentido nenhum, né? Porque se elas morreram por acidente, por que elas teriam sido enterradas ali? Obviamente, essa história não faz sentido nenhum para a polícia. Eles nem quiseram encontrar o Gerard. Eles falaram que não iam escavar armazém nenhum e que não existia nenhuma evidência real sobre o que ele estava afirmando com tanta convicção. Sem contar, né, gente, que custava dinheiro pra caralho quebrar o chão de um armazém inteiro que tinha acabado de ser construído. Ia ter que quebrar tudo, depois ia ter que arrumar tudo, né? Imagina a felicidade do dono desse armazém quando ele ouviu uma coisa dessa. E assim como a polícia, o Jim e a Nancy não quiseram encontrar com Gerard. Eles achavam que ele não passava de um farsante. Errados não estavam. Mas aí, gente, a rejeição da polícia, do Jim, da Nancy, magoou os sentimentos do Gerard. Ele ficou chateado. E apenas 3 dias depois de chegar em Adelaide, ele chama a imprensa e faz um desabafo. Ele fala: eu tô farto, gente. Ninguém nessa cidade me leva a sério. Eu vou embora daqui. Eu cansei de vocês. Eu falei assim: amor, eu não vou ser desrespeitado dessa forma. Eu sou uma celebridade. Eu sou requisitada na Europa. Eu não preciso estar aqui, nesse canto do mundo, passando por essa humilhação. E aí ele volta para a Holanda. E sim, gente, é assim que eu imagino o Gerard. Porque eu imagino ele uma pessoa muito chiliquenta. Eu posso estar enganada, mas é assim que eu imagino. Só que mesmo o encosto, tendo voltado para casa, o estrago já estava feito. Do que adiantava a polícia e os Beaumont serem sensatos? Se a mídia já tinha causado um alvoroço dos infernos, os jornais começaram a levantar suspeitas sobre as autoridades. Começaram a surgir teorias da conspiração, como se eles estivessem querendo esconder a grande verdade da população ao se recusarem a escavar o armazém. E a teoria da conspiração chegou num ponto tão louco, gente, que a população conseguiu arrecadar fundos para financiar a escavação. Então, 4 meses depois de muita pressão popular e pressão da mídia, o dono do armazém concordou em deixar a escavação acontecer, desde que a polícia estivesse presente para monitorar. A escavação então começou no dia 1º de março de 1967, 14 meses após o desaparecimento de Jane, Arne e Grant. Ela durou 9 dias e $40 mil. E aí vocês já podem imaginar o que aconteceu depois que quebraram tudo. Não acharam nada. Não encontraram nenhum vestígio das crianças. Foi um banho de água fria. A essa altura, mais de 1 ano depois do desaparecimento, a investigação continuava na estaca zero e a polícia precisava dar atenção para outros casos. E dessa forma, aos pouquinhos, a população foi ficando mais calma, a mídia passou a falar de outros assuntos nas suas manchetes e o desaparecimento das crianças Beaumont deixaram de ser pauta. Até que, em meados de fevereiro de 1968, Jim e Nancy receberam uma carta misteriosa, supostamente escrita pela Jane. O desaparecimento das crianças tinha acabado de completar 2 anos. A carta escrita a punho tinha um estilo muito infantil e o carimbo do correio era do subúrbio de Dandenong. E
Melbourne, quase 650 quilômetros a leste de Adelaide. E eu vou ler alguns trechos da carta para vocês. Queridos papai e mamãe, estamos seguros. Não há necessidade de se preocupar conosco. Nós realmente sentimos a sua falta nesses 2 anos desde a praia. Naquele dia estávamos caminhando para o ponto de ônibus quando um homem em um carro nos parou e perguntou se queríamos carona. E eu disse que sim, e foi assim que tudo começou. Ele nos observou muito por cerca de 6 semanas e depois não nos observou tanto. Ana e eu conversamos sobre você com frequência, mas Grant não se lembra de você. Depois de mais de 2 anos, fomos bem alimentados o tempo todo. Eu, assim como Ana e Grant, esperam que vocês dois estejam bem. O homem me disse agora há pouco que irá nos deixar ir de bom grado, desde que você venha aqui nos buscar, contanto que não chame a polícia. Ele disse que se o fizer, o negócio está cancelado. Você deve nos pegar em frente aos Correios em Dandenong às 8:50 da manhã, na próxima segunda-feira, dia 26 de fevereiro. Nosso pai tem que usar um casaco escuro e calça branca para que o homem o reconheça. O homem me disse para lhe dizer que a polícia não pode saber de tudo. Ele disse que se você contar a eles, é melhor nem vir. Por favor, não conte à polícia. O homem não queria nos prejudicar. Nós ainda amamos vocês. Com amor, Jane, Ana e Grant. Após a leitura da carta, o Jim fez o que qualquer pai sensato faria. Ele a levou imediatamente para os investigadores. Até porque, logo de cara, até ele e a Nancy perceberam algumas inconsistências na carta. E a mais gritante delas, e eu não sei se vocês repararam enquanto eu lia, eu falei Ana e não Arna. Isso porque o nome da filha do meio estava escrito errado. Arna se escreve A-R-N-N-A e na carta estava um Ana simples, A-N-A. E depois da análise da polícia, eles perceberam que a caligrafia não correspondia à caligrafia da Jane. Eles analisaram provas, trabalhos escolares, cadernos. A polícia então teve convicção de que se tratava de mais uma farsa extremamente maldosa, criada apenas para brincar com pais em luto. Só que vocês lembram do Stan, né, gente? O sargento, o detetive Stan, o emocionado. No meio de todos os investigadores, ele era o único que tinha certeza que a caligrafia era sim da Jane. E eu imagino que esse homem devia falar com tanta convicção que ele conseguiu convencer o Jim e a Nancy disso. E foi mais além. Ele convenceu os dois a fazerem uma viagem secreta para ir até esse encontro. Ele conta para os Beaumont que ele mesmo conferiu a caligrafia da carta com os livros escolares da Jane. E assim, ele nem conferiu livros inteiros, ele conferiu algumas amostras. Mas aí ele ficou convencido que correspondia. Todo mundo achava que não, mas, né, o cristal aparentemente via alguma coisa que só ele era capaz de enxergar, né? E sinceramente não dá para entender, porque ou ele estava totalmente obcecado pelo caso e tentando se apegar a qualquer pista, a qualquer esperança, ou ele estava sendo um tanto desonesto, novamente. Porque, gente, não faz sentido. Todo um departamento avaliou a caligrafia da menina com inúmeros materiais. E daí ele vai, pega um livro de exercício e tira essa conclusão diretamente do cu dele, que é a caligrafia da menina. Ele passou por cima dos seus superiores e alimentou de novo esperanças no Jim e na Nancy. E se antes eu falei que eu achava que beirava a crueldade, agora eu falo que com certeza a crueldade. Os pais estavam desesperados. É óbvio que eles queriam acreditar que na outra semana tudo iria se resolver e que finalmente eles iam encontrar os filhos. Então eles viajam para Dandenong e o Jim segue todas as instruções da carta e vai para o encontro. Enquanto isso, o Stan estava lá paisano vigiando. E aí o tempo foi passando e eles não tinham nenhum sinal das crianças. Até que o telefone dos Correios
Correios tocou e a pessoa na linha pediu para chamar o Jim. Quando ele atendeu, a pessoa no telefone dizia: o homem atrasou, mas chegará em breve. Nesse momento, parecia que no final essa loucura ia dar certo e que eles tinham feito certo em escutar o Stan. Mas aí eles esperaram até a noite. Eles chegaram lá, gente, tipo 8h50 da manhã. Era noite e nenhum sinal de nada, de ninguém. E aí o Jim não desiste. Eles dormem na cidade e no outro dia de manhã ele vai de novo para a porta da agência dos Correios e espera o dia todo novamente. E isso continua por mais 3 dias. Dá para imaginar o tamanho da agonia desses pais? É praticamente impossível mensurar. E é aí que a mídia carniceirinha, né, entra nessa história pela 3ª vez. Os jornalistas descobrem que o Stan reservou um quarto em Dandenong no nome dele, o nome verdadeiro dele, sendo que ele estava lá sem autorização dos superiores dele. Era uma operação clandestina. Stan, um emocionado gênio. Então, quando a imprensa publica isso, a polícia cancela a operação imediatamente. Só que aí já é tarde demais também, né? Porque o que o Jim e a Nancy tinham ido fazer lá se espalha, todo mundo fica sabendo, e aí vira um prato cheio, né, gente? Para pessoas extremamente cruéis, sádicas, continuarem escrevendo cartas, passando trotes para esses pais. O resultado é que mais cartas começaram a chegar na casa da família. Dessa vez era de alguém que afirmava ser o sequestrador. Em uma das cartas, ele zomba do Jim e da Nancy por terem envolvido a polícia e chega a culpar os pais por não terem conseguido levar os filhos de volta para casa. Para a polícia, essas outras cartas também eram trotes. Aí assim, pode ser que sim, pode ser que não. A gente sabe que existem sequestradores, assassinos em série, abusadores sexuais, etc., que sentem prazer em ver o sofrimento da família da vítima. E não é tão impossível assim de imaginar que esse homem pudesse ter escrito essas cartas. Inclusive, não é impossível também de imaginar que ele passou lá pelos Correios em Dandenong só para ver a agonia do Jim. Então é aquela coisa, podia ser o assassino, mas também podia ser uma pessoa muito sádica, aleatória. E vocês acreditam que mesmo depois disso tudo, o Stan ainda teve a cara de pau de continuar alimentando as esperanças do Jim e da Nancy? Esses pais começaram praticamente a ser torturados, né? Pelo sádico louco das cartas, pela imprensa, pelo policial descompensado, que foi afastado da corporação com toda a razão. Enfim, era um pesadelo e eles não tinham um dia de paz. Depois desse episódio, desse período caótico que levou alguns meses, 5 anos se passaram sem a polícia ter nenhuma nova pista. Até que no dia 25 de agosto de 1973, quando algo assustadoramente familiar acontece. Joanne Radcliffe, de 11 anos, e Kirsty Gordon, de 4 anos, desapareceram de uma forma muito semelhante como as crianças Beaumont desapareceram. Só que no lugar de uma praia lotada, era um estádio de futebol com 12 mil pessoas em Adelaide. E novamente, em plena luz do dia. A diferença é que dessa vez, as 2 crianças estavam acompanhadas por adultos. Os responsáveis pelas 2 meninas estavam assistindo o jogo juntos. E eles deixaram a Joanne levar a Kirsty no banheiro. E foi nesse momento que as 2 desapareceram. Eu sei que vai aparecer alguém aqui nos comentários falando, mas aí deixa a criança de 11 anos cuidando de uma criança de 4 anos sozinha, onde já se viu quando pai e mãe negligencia a criança, é isso que acontece. Sempre tem os comentários desse. Mas de novo, gente, 1973, né? Uma época que com 14 anos, menina já estava casada. Então, 11 anos já era uma idade que as meninas eram consideradas bem mocinhas, digamos assim, né? Inclusive, era a idade que a Jane tinha e ela cuidava dos 2 irmãos sempre. Levou cerca de 15 minutos para os pais perceberem que as meninas estavam demorando. Então, eles pedem para que façam um anúncio de criança desaparecida no rádio. Porém, as pessoas responsáveis ali não achavam que valia a pena interromper o jogo ali naquele momento. Só para anunciar?
as crianças desaparecidas, né? Deixa o tempo acabar do jogo e aí no intervalo a gente anuncia. Vou nem comentar. Mas aí beleza, veio o intervalo, eles fizeram um anúncio e inclusive o jogo foi suspenso. A gente não sabe quanto tempo levou até chegar o intervalo, mas de uma coisa a gente tem certeza, que quando uma criança, uma pessoa desaparece, os minutos iniciais, eles são cruciais, eles são essenciais. Infelizmente, naquele dia, eles acharam que o jogo era mais importante. É lamentável. No decorrer das investigações, as semelhanças entre os dois casos foram ficando ainda maiores. Testemunhas falaram que viram as meninas com um homem que possuía características físicas parecidas ao homem que levou as crianças Beaumont. E quando o retrato falado foi feito e a polícia comparou os dois retratos, todo mundo ficou chocado. Tão chocados que eles tiveram a assustadora convicção de que se tratava do mesmo sequestrador. Teria Adelaide, então, um possível sequestrador em série perigosamente qualificado? É isso que nós vamos descobrir juntos na próxima sessão do Clube Excêntricos. Eu espero vocês. Tchau!